A pessoa perde o óculos e depois não sabe como é que vai fazer o vídeo porque precisa olhar a câmera, olhar a imagem atrás da câmera, só que não tem óculos. Como é que funciona isso? É complicado. Daí você vai procurar o óculos e esquece de gravar o vídeo e daí não grava o vídeo simplesmente. Achei o óculos, afinal de contas. Não, isso é complicado, sabe assim? Isso é complicadíssimo, porque... Olá, pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. Sabe um dia que tudo dá errado? É nesse dia de hoje. Eu não sei o que está acontecendo, que hoje eu não estou conseguindo gravar vídeo, é uma coisa... Vamos tentar do princípio, para ver se agora vai. Olá, pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. Bom, e no vídeo de hoje, então, dando continuidade ao vídeo que eu fiz sobre a Casa de Asterion, do Borges, eu vou falar hoje, então, dos Reis, do Júlio Cortázar, que é uma peça de teatro. Esse daqui foi o primeiro livro que o Júlio Cortázar assinou com o próprio nome, e é uma peça publicada originalmente em 1949, que foi justamente o ano em que o Borges publica pela primeira vez o Aleph, que contém em si a Casa de Asterion. Como esses dois textos dialogam muito entre si, eles têm mesmo o mesmo construto temático, digamos, eu resolvi fazer então esses dois vídeos meio que um complementando o outro. Então, para você poder ver esse vídeo e entender exatamente do que eu estou falando, seria interessante se você assistisse o vídeo que eu vou deixar linkado lá embaixo, onde eu falo um pouquinho sobre a Casa de Asterion. Bom, nessa peça de teatro, então, dividida em 5 atos, o Cortázar vai tentar, assim como Borges havia feito no conto dele, ele vai tentar humanizar a figura mitológica que é o Minotauro. Então, se você aí quer saber um pouquinho mais do mito do Minotauro, eu vou deixar então o link, vocês vejam o vídeo lá embaixo em que eu falo tudo certinho e tal. Enfim, e nesse livro então, o Cortázar vai tratar dessa desmistificação, ou melhor, dessa humanização do mito do Minotauro. E ele faz isso de uma maneira muito parecida com a maneira com que o Borges havia feito, que é o seguinte. Ao contrário do mito original, aqui neste livro, o Minotauro não luta contra o Teseu antes de morrer. Ele simplesmente se entrega à morte. E isso não é spoiler, visto que a beleza desse livro e do conto do Borges não é nem tanto o que é que vai acontecer no fim do conto, mas sim como que o conto é construído para que aquilo aconteça. No caso aqui, como que o Cortázar organizou os elementos dessa peça de teatro para que ela desencadeasse as ações que levariam a esse desfecho tão diferente do desfecho do mito original. Enfim, ao contrário da mitologia, do que diz a mitologia, aqui o Minotauro não mata as vítimas que são entregues a ele no labirinto. Muito pelo contrário, ele ensina a essas pessoas várias artes, vários tipos de artes. Então existem ali instrumentistas, dançarinos, cantores, poetas ali dentro do labirinto, todos meio que organizados ali pelo próprio Minotauro, que não por representar um mal ou algo de perigo para as pessoas que ele foi aprisionado pelo rei Minos ali no labirinto. Muito pelo contrário. Se ele está preso nesse labirinto, é justamente por representar aquilo que foge aos padrões, aquilo que foge à norma do reino. O rei Minos vê isso com certo distanciamento e acaba encarcerando ele então ali dentro daquele labirinto. Pois bem, como segundo lá a mitologia, e aqui acontece algo muito parecido, a cada 7 anos um grupo de pessoas é enviado então para o labirinto do Minotauro. E num grupo em questão está o jovem Teseu, que resolve que vai matar o Minotauro para poder livrar a cidade dele desse destino, os jovens da cidade dele desse destino. Tão cruel que é morrer ali por conta do Minotauro. Só que antes de entrar no labirinto, ele tem uma conversa com a Ariadne, que é a irmã do Minotauro.
E a Ariadne, assim como no mito original, entrega para o Teseu um novelo de lã e fala para ele: olha, com isso a pessoa que for até o labirinto pode voltar, se deixar uma ponta do novelo aqui e ir arrastando o resto. E aí é que entra a grande genialidade do Cortázar em ação. Por quê? Ao contrário do mito, a Ariadne não faz isso para ajudar o Teseu, muito pelo contrário. Ela sabe que se o Minotauro quiser, ele pode matar o Teseu. Só que ele nunca vai conseguir sair do labirinto. Então ela envia essa linha para que o Minotauro possa sair. Só que o Teseu não sabe disso. Então quando ele chega no Minotauro, ele fala: olha, quem me mandou aqui com essa linha foi a sua irmã. Diante então da evidência de que até a própria irmã o acha um monstro que deve morrer, o Minotauro percebe que ele só é considerado um ser aceitável ali dentro do labirinto. Quando ele é visto de fora, ele é, sempre foi e continuaria sendo visto como um monstro. Por conta disso, o Asterion, que no caso é a parte humana do Minotauro, resolve que não vale a pena continuar vivendo, visto que não importa o que ele faça, não importa o quão bem ele se comporte ali dentro, ele sempre vai ser um monstro, ele sempre vai ser um pária social, ele sempre vai ser algo a ser temido e nunca a ser ali visto como um ser amigável. Por conta disso, então, ele não resiste à luta com Teseu e resolve: bom, já que eu não quero viver, a melhor maneira de fazer isso é me entregando a esse jovem chamado Teseu. E é o que acontece. Só que, e não, isso não é o spoiler, porque como eu disse para vocês, o importante aqui não é saber do fim da história, mas sim de como ela é contada. Diante então dessa atitude que o Minotauro tem de se entregar à morte pela espada do Teseu, isso levanta alguns questionamentos aqui nessa narrativa. E dentre esses questionamentos, o principal é: quem é ou quem poderia ser o verdadeiro monstro dessa história, né? Porque se a gente for ver bem, ao longo de toda a narrativa, sobretudo quando o Minotauro começa a falar as primeiras coisas ali dentro da peça, a gente percebe que ele não é um monstro. Então, assim, quem é o monstro ali? Já que o mito do Minotauro trata de um monstro, quem é o verdadeiro monstro? Quem é o monstro que aparece aqui dentro? Será que é realmente o Minotauro? Ou será que é a Ariadne que, enfim, acaba entregando ali o próprio irmão à morte? Ou será que é o Teseu que, mesmo sabendo de todo esse sofrimento que o Minotauro tem ao perceber que ele é só visto como um monstro, ainda assim resolve matá-lo? Porque o Teseu ele não faz o menor movimento em pensar: bom, eu poderia sair do labirinto e falar para todo mundo que ele não mata as vítimas dele. Mas não, ele simplesmente vai lá e acaba com a vida do Minotauro, sem qualquer piedade, sem qualquer dó, sem nada. Então, assim, quem é o monstro aqui? Ou será que é o rei Minos, que aprisiona o Minotauro ali simplesmente porque ele não é o convencional, ele não é ali alguém digno do reino do rei Minos? Então, assim, diante de todas essas perguntas, que também são levantadas aqui no conto do Borges, porque o Minotauro ele é mostrado em ambos os casos em uma faceta tão humana que a gente chega a duvidar de se realmente ele era um monstro. Enfim, eu acho que esse grau de aproximação entre os dois textos assim torna praticamente inevitável você, ou melhor, torna obrigatória a leitura dos dois em conjunto. Eu indico fortemente a leitura dos dois textos. No vídeo que eu vou deixar linkado lá embaixo, tem um link onde eu disponibilizei A Casa de Asterion, então você leia esse conto. Eu vou tentar procurar os reis pela internet aí para ver se tem em PDF. Caso tenha, eu vou deixar o link lá embaixo, mas não asseguro nada. E, enfim, recomendo fortemente a leitura desses dois textos. Se você aí se interessa por mitologia, você deveria ler esse texto. Se você quer começar a ler Cortázar e não sabe por onde,
e não quer já assim começar com, por exemplo, com o jogo da amarelinha, começa com esse livro aqui. Porque apesar de ser um Cortázar totalmente destoante, eu acho que nesse livro aqui tem muita coisa que ele trabalharia no futuro, certo? Enfim, é isso então. Eu espero de verdade que vocês leiam os textos. E é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso você não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso você não esteja inscrito, não esqueça de se inscrever também lá embaixo. É isso então. Um abraço para vocês todos. Até o próximo vídeo. Tchau.